Fala galera, tudo bem? Começando mais um EcoFlamecast. Hoje aqui com um entrevistado super ilustre, Bruno Bordon, que é aqui do meu lado. Junto aqui está Matheus. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre a história, sobre os projetos do Bruno. Ele que tem mais de uma empresa, ele está à frente de algumas empresas, alguns projetos sociais, projetos super importantes da arquitetura. E ele vai contar um pouco aí sobre essa trajetória top e a gente vai aprender um pouco, sugar um pouquinho aí de conhecimento. Seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar esse convite. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer uma conversa muito legal, tirar bons insights e com certeza sair com algo em conjunto aqui até o final dessa conversa. É isso aí, gente. E espero que seja bom pra vocês, que pra mim já tá sendo aqui. Top. Eu tava falando agora com você, Bruno. Eu tava falando também com o Matheus. Cara, o quanto é importante a gente trazer pessoas que realmente fazem diferença e criam um movimento para as pessoas. E o quanto a gente pode ver isso, pessoas jovens fazendo cada vez mais. E você à frente da Construid, o pessoal que não conhece, vou deixar aqui a descrição. O que é a Construid? Eu acho melhor você explicar do que eu, claro. Mas eu sei que o movimento é gigantesco. Sim, com certeza. Bom, explicando assim de maneira rápida, Construid, porque eu falo muito, tá? Então se eu começar a falar muito, gente, já me corta, já dá uma segurada, porque eu me empolgo. Ainda mais quando o assunto é Construid. Mas falando um pouquinho do projeto, a Construid, ela é uma ONG. Então, a gente é terceiro setor e a gente nasceu com o propósito de impactar a vida de famílias, entregando moradias dignas sociais. Então, a gente chama de digna, a gente gosta de reforçar isso, porque a gente já viu muito projeto, a gente já viu muita gente entregando produto que não era digno. Então, a gente tem como prioridade, assim, nossa casa é cara, nosso produto não é um produto barato, mas é um produto que resolve a vida da família, sabe? Se a família cuidar daquilo, se ela zelar por aquilo, ela vai ter uma vida, uma qualidade de vida dentro de casa, pelo menos, muito segura, muito resolvida. Então, a Construid, ela é esse projeto que nasceu com esse propósito, de tentar diminuir um pouco esse déficit habitacional que existe no Brasil. São milhões de famílias que não têm uma moradia digna. A última vez que eu vi o número, acho que era 11 milhões de famílias. Caraca! E esse número só aumenta. Caraca! Só aumenta. Por mais que a gente esteja trabalhando para diminuí-lo, mas infelizmente com a desigualdade, com a dificuldade toda que o nosso país enfrenta, que a situação econômica enfrenta, assim, só aumenta. Então, a Construid nasceu com esse propósito, assim, sabe? Não é uma coisa fácil de resolver. Cara, é um produto, como eu falei, caro. Envolve muito esforço, assim, de mão de obra mesmo, sabe? Mas, cara, a gente tá hoje em mais de 70 obras entregues já. Caraca, assim. Então, que demais. A gente tá formiguinha, né, cara? Mas a gente tá indo aos poucos. E o que eu fico mais feliz é de ver que a Construid, esse movimento que a gente iniciou, existem vários projetos que começaram depois da gente ter iniciado, sabe? Então, na verdade, são 70 casas que a gente entregou, mas tem muitos outros projetos que começaram depois da nossa iniciativa, assim, que pra mim, putz grila. Que vocês geraram de movimento para outras pessoas. Para outras pessoas. Hoje mesmo, assim, tava conversando com um cara lá do Nordeste, que acabou de captar um recurso, uma verba, quer começar uma casa, e aí tava querendo fazer uma mentoria assim comigo, para começar o negócio dele. E assim, eu amo isso, cara. Eu amo ajudar pessoas que querem fazer a mesma coisa que a gente tá fazendo, porque precisa, né? E de onde que surgiu a ideia? Quanto tempo? Qual que foi aquele momento que você percebeu que precisava mudar, que precisava gerar valor para outras pessoas? Cara, assim, falando um pouquinho da minha história, porque quando eu falo da Construid, eu não sei se com a EcoFlame vocês têm isso, mas como é um projeto social, ela nasceu muito antes do que 5 anos atrás, assim, eu acho que ela nasceu na minha vida há muitos anos, sabe? Eu, falando um pouquinho da minha infância, assim, de maneira resumida, eu cresci com um pai que era super empreendedor e que era construtor. Que continua, tá vivo, continua empreendedor e construtor, não era, né? Continua sendo. E meu pai, ele sempre me incentivou muito a fazer alguma coisa financeiramente falando e dessa maneira agregar valor à vida das pessoas e tudo. E paralelo a isso, minha família toda é cristã, de princípios, assim, valores, né? Então, eu sempre cresci numa casa que, assim, a gente tentava olhar pelas pessoas, fazer alguma coisa, não com um propósito específico, mas de tipo, ajuda. Resolver problemas. Exatamente. A gente, graças a Deus, era abençoado, meu pai gerava recurso, e aí ele falava, cara, a gente precisa distribuir isso, e aí cresci com essa visão.
E desde muito cedo, por ver ele construindo, eu sempre quis ser arquiteto. Nunca pensei, ser médico, astronauta, sabe aquelas profissões que a gente tem? Da família, já veio com a obra, com a construção no DNA da família. Exatamente. E tem umas crianças meio doidas que falam assim, vou ser lixeiro. Você que não tem umas crianças sempre foi arquiteto. Eu sempre fui arquiteto, assim, desde pequeno eu falava, cara, vou ser arquiteto, quero fazer isso. E então, desde muito cedo eu fui atrás dessa profissão, assim. E aí eu ficava pensando, nossa, como é que eu vou linkar na minha vida essa paixão de arquitetura, de desenho, com a paixão de ajudar pessoas. Porque eu sempre fui esse menino que era meio sonhador, assim, queria resolver o mundo, sabe? Eu sempre fui essa pessoa. E aí essas duas coisas me cercavam, assim. Então, tipo, fui crescendo nisso. De um lado, fazendo curso técnico, sempre desde cedo, assim, com essa ênfase em arquitetura. E do outro lado, nos finais de semana, na igreja, numa ação social, numa ONG. E aí eu pensava, nossa, vou fazer isso pra minha vida inteira e sou realizado. Tá tudo bem. Final de semana eu ajudo o povo e de dia de semana eu ganho dinheiro desenhando. Era isso que eu tinha em mente. Só que aí, no janeiro de 2017, eu fiz uma viagem missionária pro extremo sertão do Piauí. E aí, nessa viagem, eu conheci uma família que me tocou muito. Essa família, ela vivia, assim, resumindo também pra vocês, eram 10 pessoas, 8 filhos, o casal e 8 filhos, e eles viviam com R$600 por mês. E caraca, pensa, 10 pessoas com R$600 são R$60 por mês por pessoa. R$30, é isso? R$2 por dia. São R$2 por dia para você viver. Então, ou seja, eles não viviam, eles sim, sobreviviam, existiam ali, mas do jeito que dava. E era uma casa que não tinha luz elétrica, não tinha infra de esgoto, água, não tinha nada. Eles tinha um buraco no chão na sala, que eles chamavam de sala, que também não tinha nada, mas eles faziam todos os dejetos ali. Cara, nossa, cocô, xixi no chão, igual animal, literalmente igual animal. Criança, os pais e tal. E aí eles dormiam em 2 colchões de casal. Cara, eu gosto de falar todos os detalhes, porque foi isso que eu vi. E foi por isso que eu comecei a construir. E eles dormiam em 2 colchões de casal no chão. E pensa que assim, 2, 3 eram bebês. E não tinha fralda, não tinha nada. Então o colchão era inteiro de cocô, de xixi, e eram 10 pessoas dormindo nesse lugar, tá? Não tô exagerando, era isso, cara. Era essa casa. Na despensa, na cozinha, que na verdade era um fogo no chão com uma panela, eles tinham um pacote de açúcar. Aí eu entrei nessa casa, depois de 10 dias, lá no extremo sertão do Piauí. Aí eu entrei nessa casa e falei, meu Deus do céu, moro em Alphaville, com uma condição financeira que não dá nem pra falar pra eles o que é, que eles nem entendem o que eu vivo. Formado já em arquitetura, com esse coração todo disposto a ajudar pessoas. E aí eu fiquei paralisado, cara. Comecei a chorar. Eu entrei numa crise, assim, na frente deles, que eu não conseguia falar, não conseguia fazer nada. Me senti um lixo, me senti um nada, assim, Passou um filme, assim, rápido na minha cabeça, sabe? De tudo que eu vivia. Um choque de realidade. Um choque tremendo, assim. E aí eu lembro que eu saí pra fora, tinha uns amigos juntos, eu falei, gente, eu preciso tomar um ar aqui, minha cabeça não para de pensar, essa coisa de empreendedor quer resolver problema. Aí eu falei, deixa eu pensar um pouco aqui. Aí eu fiquei pensando lá fora o que eu poderia fazer por eles e voltar com alguma palavra. Porque quando você vê uma realidade dessa, eu acho que a gente que é empreendedor, ou, cara, qualquer cargo de liderança, cadeira de liderança, assim, eu acho que a gente sempre precisa ter uma resposta, ou as pessoas esperam uma resposta da gente, né? E aí eu fiquei assim, eu preciso voltar pra lá e eu preciso falar alguma coisa. Só que eu tô chorando, não consigo parar de chorar. Na verdade, parece que eles que têm que falar alguma coisa pra mim. Aí eu fiquei lá fora pensando, o que eu posso fazer? Aí voltei pra casa, decidida a tirar foto da casa inteira e tentar roteirizar isso de algum jeito. Foi a primeira coisa que me veio na mente. Nem tinha seguidor, cara, nem sabia de engajamento há 5 anos atrás, tinha nem noção de que era Instagram. Mas eu falei, eu vou fazer isso. E aí, voltei pra casa e falei, gente, chamei a família na sala, falei, cara, eu quero entregar uma cesta básica pra vocês, a gente tinha trazido, mas se vocês me permitirem, vou tirar foto da casa. Tiro foto da cozinha, do quarto, que nada era efetivamente essas coisas que eu tô dizendo, mas tentando dar nomes, né, pros ambientes. E aí tirei foto do espaço inteiro e falei pra eles assim, gente, eu vou voltar pra São Paulo, porque eu já tava voltando pra São Paulo, e falei, vou fazer alguma coisa por vocês, só que eu não sei o que. Deixei essa frase assim. E foi isso que eu fiz, cara. Eu voltei pra São Paulo, fiquei pensando em casa, e agora, o que eu faço? Cheguei a família de novo, cara, eu lembro que em 15 dias eu fiquei assim, transtornado no quarto, eu olhava pro quarto, tinha ar-condicionado, tinha computador, tinha TV, eu falei, o que é isso? Que realidade mentirosa é essa? Porque não é isso que a maioria das pessoas vive. E aí, ficava pensando o que eu posso fazer. Aí depois de 15 dias, não sabia como começar, postei uma foto. Postei a foto da cozinha, que mostrava o pacote de açúcar deles. Falei, gente, quero fazer alguma coisa por eles. Se alguém quiser vir junto comigo, eu vou voltar lá pro Piauí pra construir essa casa. Se alguém quiser ajudar, beleza. Se ninguém quiser ajudar, eu vou fazer isso.
E aí postei essa foto e fui dormir. Era tipo à noite, assim, umas 10, 11 horas. Quando eu acordei no outro dia, a foto tinha viralizado, cara. E eu nem sabia dessas coisas. Um monte de gente começou a repostar e falar, nossa, que projeto social incrível. E eu ficava assim, projeto social. Eu sou só um cara que quer ajudar, nem sei como é que faz esse negócio, nem tenho noção. E aí foi desse jeito que a ONG começou. A Construid começou de uma foto que eu postei e aí foi esse movimento. Não foi zero intencional, foi zero estratégico. Premeditado. Foi zero premeditado. Foi simplesmente um negócio que fluiu do meu coração, 100% genuíno, transparente, verdadeiro, para fazer aquilo. Até porque, na época, a gente tinha uma indústria, minha família, que a gente montava lojas de conveniência para postos de gasolina. E a gente era homologado da Petrobras, a gente faz mais de 2.000 assim no Brasil. E eu tava tocando toda a operação, meu pai tinha se aposentado nessa época, tocava toda a fábrica. E eu não tinha nem tempo de começar o projeto, porque eu tava tão focado no negócio, que eu não dava nem pra pensar em ter uma ONG na vida. E aí, só pra você ter uma noção assim, que entrou desse lugar, assim, tipo, então a Construid ela não foi... sonhada nesse sentido, sabe? O sonho era, quero ajudar aquela família. Uma virada de chave que você teve ali, né? Você olhou aquilo ali e falou, cara, não é impossível ficar sem fazer nada aqui. Né? Não dá. E o que eu acho mais bizarro hoje é que eu penso assim, caramba, que honra pra mim ter começado a Construid. Porque hoje, pra mim, se a gente for pensar nessa questão dessa vaidade toda, desse orgulho, poxa, pra mim é maravilhoso eu dizer, comecei esse projeto, eu sou o cara, olha que coração bom que eu tenho. Pra mim isso hoje é muito legal e realmente as pessoas me veem assim. Só que lá atrás, não existia nada, era só meu coração, era só meu desejo de ajudar as pessoas. Então às vezes a gente em casa, às vezes alguém pode estar escutando e às vezes tem um sonho no coração da pessoa, ou sei lá, ela já se sentiu uma inconformidade por algum ponto, algum assunto, e ela tá tipo, eu não sei fazer isso, eu não tenho habilidade, mas eu também não tinha. E cara, acho que é daí que nasce, isso né? Isso que você falou é sensacional, cara. Onde nasce a primeira faísca do mudar, né? Onde que nasce, a gente acha que é muito difícil, é muito longe da gente para começar a ajudar, né? A gente tem essa falsa impressão que é muito longe, é muito difícil. Mas eu acho que é a energia que você coloca também, né? O quanto você acredita que isso vai conseguir mudar. Porque daí beleza, daí você colocou, subiu a foto, e aí o pessoal falou, vamos ajudar, e aí? Cara, aí foi isso. Eu postei a foto assim e falei, gente, é isso daqui que eu tenho. Só que o mais bizarro eu tinha alguns amigos que eram influenciadores na época, mas eu nem cheguei a mandar pra eles ajuda. Eu só postei. E essa galera começou a repostar. E aí começou a gerar uma massa assim de gente querendo ajudar. E aí quando eu vi, eu acordei no outro dia, eu tinha tipo 6 mil reais na conta de doação, só que era doação de tipo R$1, R$2, eram centenas de doações. E aí eu falei assim, meu Deus, o que eu faço agora? Porque assim, meu imposto de renda, virei agora uma ONG que fico captando dinheiro. E aí meu pai, fui falar pro meu pai e falei, pai, tá caindo um monte de doação, o que a gente faz? Ele disse, você tá ficando louco, você precisa ser um projeto social. Aí foi meu pai que me alertou do imposto de renda, acaba de empreendedor. Você vai acabar com a gente, filho, não faz isso não. E aí eu falei, é verdade. Tem que emitir nota aqui, meu, acabou. Como é que você faz agora? Aí foi isso, assim, aí a gente entendeu que tinha que ser um projeto social. E, cara, foi tão doido assim, eu sentia que tinha uma urgência tão grande para construir de nascer, que em um mês a gente tinha um projeto, com gente assinando, com estatuto, conta bancária, a coisa regularizadinha, e para começar a tocar mesmo. E aí em 2 meses a gente arrecadou 30 mil, que legal. E foi quando eu fui fazer essa casa. Já arrecadou 30 mil, eu falei, agora eu vou fazer a casa. Quando eu fui fazer a casa, a família se desfez. Você acredita, velho? A gente descobriu uma traição da esposa. Ela se separou do cara, levou uns filhos, foi morar numa outra cidade. Eles não tinham celular, não tinham nada. A gente perdeu todo o contato. E eu fiquei desesperado. Eu falei, caramba, comecei um projeto. Levantei 30 mil reais. Falei pra todo mundo esse negócio, todo mundo amando. E não tem mais história. O que eu faço, né? E aí eu lembro que eu fui pra uma reunião com amigos empreendedores também, de igreja e tal. Volta o casal, né? Volta aqui que agora a gente, vamos orar pra esse casal voltar. Não, aí o que aconteceu? Aí foi muito louco, porque eu fui compartilhar com a galera que não tinha mais história. Aí uma pessoa virou pra mim e falou assim, não sei se você conhece aquela cantora Priscila Alcântara. Você ouviu falar dela? Já. Priscila Alcântara? É uma amiga minha. E aí ela falou assim, Bubu, meu apelido é Bubu, né? Tem uma história de uma família aqui de São Paulo pra você ajudar depois daquela do Piauí. E ela nem sabia de nada. Aí eu falei, cara, Pri, você não tá entendendo. Aquela família não existe mais. Eu não sei, e eu tava desesperado, né? Pra saber como eu ia contar e tal. E aí a gente usou todo o recurso que a gente tinha captado pra construir essa casa em São Paulo. E aí depois de tudo isso eu entendi que, eu fui despertado lá no Piauí, no extremo do extremo, mas eu posso fazer uma coisa na minha cidade.
E aí a Construid começou a atuar aqui em São Paulo. Que legal. E aí começou assim esse movimento. Aí em 2017 a gente fez essa casa, aí em 2018 a gente fez 4, 2019 foram 10, aí foi crescendo. Hoje a gente tem umas 70 e poucas entregues, eu acho. Que massa. Eu vi que tem voluntário também, são sempre voluntários para ajudar a construir a casa. Como que é o movimento da construção? A gente hoje faz obra, tanto com mão de obra voluntária, quanto mão de obra remunerada. Porque não dá para construir uma casa só com voluntário, né? Porque, assim, não tem nem como, a casa não para nem de pé. Olha, eu quero chegar nesse nível de desenvolver um método construtivo. O ânimo do voluntário termina rápido, Termina rápido. É rapidinho. Ele tem muito gás, mas vai embora rapidinho, sabe? Duas passadas, né? Não, eu falo assim, mas, cara, eu sou muito grato a todos os voluntários, porque a galera ajuda demais. Mas não dá, você precisa saber fazer o negócio. Eu que sou arquiteto, tem coisa que eu não sei fazer. Eu sei cobrar. Você vê como fica pronto, mas fazer não dá. Então a gente tem mão de obra paga, a gente tem uma equipe hoje na Construid que ela vai construindo todas as casas que a gente faz. Então tem pedreiro, tem ajudante, tem eletricista, encanador, tem tudo. Mas os voluntários, eles vão de sábado. Então a gente tem equipes e aí elas são divididas por mutirão. Então, por exemplo, a gente hoje tem um projeto padrão que a gente desenvolveu. Esse é projeto arquitetônico eu desenvolvi com uma equipe de arquitetura. E aí são 3 metragens. É uma casa de 26 metros, uma casa de 33 ou 34 e uma casa de 42. E elas são modulares. E aí a gente tem mutirões já específicos. Então, se for a casa de 26 metros quadrados, a gente tem time A, B, C, entendeu? Bonitinho. Que legal. Então, quando a gente lança uma história nova no Instagram, nas redes sociais, a pessoa se inscreve para um mutirão específico. Então ela sabe que a casa da avó Rose, que tem 32 metros quadrados, dura 2 meses e meio e tem mutirão ABCD, entendeu? Que legal. Ela entra num projeto. Ela entra num projeto, ela se pluga num projeto. Daí os mutirões, mesma coisa, já tem um plano para cada um deles. Então o mutirão A é demolição da casa antiga. Cara, que sensacional. Mutirão B, cara, é assim, ó, legal. É um escopinho assim muito bem definido. E a gente tem que se virar para que aos sábados dê certo o que a gente tem planejado. Tem que fazer acontecer, né? Tem que fazer acontecer. Então é muito louco, porque os pedreiros já sabem. Eu vou ter que abrir frente na semana inteira, porque chega sábado aqui um voluntário e ele vai querer pintar aquela parede. Então o que eu vou deixar pronto para ele chegar e pintar a parede, entendeu? Então é muito louco, porque no começo não foi assim, né? A gente penou pra caramba pra chegar aonde a gente tá agora. Chegou os voluntários, vamos bater laje, né? Era o que tinha. O que tem pra fazer aí hoje? Vamos fazer. Mas hoje não, assim, tá certo. Então ele vai chegar no mutirão, se é pra pintura, o pedreiro, ele trabalha em prol do voluntário hoje, assim. Então isso é muito legal. Cara, que massa. É muito legal. Cara, é muito legal. E você comentou essa história lá do Piauí, essa primeira que foi que tocou, acho que da onde surgiu toda a história e tudo que a gente vem fazendo hoje. Eu tenho certeza que já surgiram inúmeras histórias, inúmeros momentos, inúmeras famílias que marcaram, acho que você de uma maneira específica, né? Conta pra gente algumas histórias, alguns detalhes, aquela família ali que tocou o coração, que você fala assim, nossa, essa daqui eu preciso ajudar, preciso fazer algo por essa família. Boa. Acho que... Cara, assim, ó, eu poderia falar de todas, viu? Todas as histórias têm algum detalhezinho, porque só pra vocês entenderem, antes até de falar de uma história específica. Na Construid, pra gente reformar, construir uma casa, a gente aplica vários critérios. Então tem vários filtros. Porque hoje tem muita gente que precisa de uma casa. E a gente... Eu ia falar isso pra você, os filtros pra... isso é importante, Como que é feita a escolha? Então, eu acho que a parte mais difícil de todo o nosso processo é o início. É falar assim, essa é a família. Porque como é que você vai falar, essa é a família e essa não é? É difícil, cara. Daí hoje a gente dividiu em 8 requisitos. Quais são eles? Resumindo também. A gente tem por exemplo, de renda per capita, por exemplo. Renda familiar, na verdade. A renda familiar, somando todos os integrantes, se for 2 ou 10 pessoas, precisa dar um teto de R$2.000. Se passar, não faz. A família precisa a casa precisa estar localizada num lugar que tem logística. Então, um caminhão de bloco, por exemplo, precisa chegar na porta ou muito perto, porque não tem como voluntário subir um morro carregando bloco. Vai matar a pessoa. A família precisa ter um terreno no nome dela. Então, óbvio que não vai ter uma escritura, não vai ter não é um condomínio, não é dentro de um loteamento. Mas, cara, vai ter um documento da prefeitura, por exemplo, dizendo que eles têm a posse do lote. Vai ter alguma coisa. Então, precisa ter. Então, assim, são 8 requisitos. Esses são alguns. Beleza, só que assim, às vezes tem 10 histórias que batem nos requisitos. Aí você fala, putz, grilo, e agora? Aí a gente vai escolher uma. Aí a gente vai conhecer as histórias. Aí tem dia que vai a equipe de visitação nas casas. Então, por dia, a gente consegue visitar, sei lá, umas 5 casas.
E sendo muito sincero, quando essa galera vai visitar as casas, eles vão muito de coração aberto para sentir o ambiente. Porque eu acho que o que mais manda nas famílias que a gente diz sim para fazer é discernir o ambiente da casa. Então, cara, você chegou lá, você vai fazer perguntas específicas, você vai entender se a família tem vícios, você vai entender como é o relacionamento dos pais com os filhos, os irmãos se dão bem, a galera se ajuda, sabe assim? Sabe coisa profunda que você vai ter que ficar 1, 2 horas conversando numa roda ali de muita intimidade, de um ambiente muito seguro para você captar coisa? Então é nesse lugar que a gente define as histórias. Não é no requisito, não é na escala, é chegar bem ali naquele momento, bem na relação íntima mesmo, assim, sabe? O pré-requisito é só realmente um pré-requisito para você ir lá fazer a visita, mas não quer dizer nada que vai ser feita a história. Tem muita história que bate, chegou lá, as pessoas falam, cara, não senti paz na casa. E aí a gente pergunta, mas por que você não sentiu? Eu não sei dizer, mas... Não é a casa que vai mudar, né? Não é a casa. Exatamente. A gente chega lá e, na verdade, o que a gente sente? Que são as famílias que estão prontas para receber a casa, entendeu? Cara, é muito bizarro. Forte essa frase. Forte, hein? É bizarro, assim, a gente chegou lá, a gente conheceu a família, a gente sentiu que essa família que comoveu a gente, que tocou a gente, é eles que eles precisam, sabe? Eles merecem esse produto, assim. Então, é meio que isso, assim, que acontece. E aí, obviamente que são algumas famílias que a gente sente isso e às vezes não dá pra fazer todas também, e aí entra pra uma fila. Hoje, quantas casas vocês fazem por mês, por ano? A gente entregou uma sábado passado, a gente começa 2 agora esse final de semana, tem mais 2 acontecendo, então é no máximo 3, 4. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Que no ano vai dar um torno de... Cara, uns 25 casas? Dá umas 20 casas? Umas 20 casas por ano, Cara, é bastante. Nossa casa hoje, uma média, custa uns 60 mil. 60, 70 mil. Então, assim, a gente não consegue fazer mais de 3, 4. Quantas pessoas, assim, por mutirão? No mutirão de sábado. Tá, a gente faz mutirão no máximo de 30 pessoas. Porque como as casas são pequenas, não cabe no terreno. A gente já pegou a área de, sei lá... Realmente é um mutirão, né? É um mutirão. Que animal. E aí, por história, são uns 80, 100 voluntários que se cadastram. Porque como eles são divididos por etapa... Entendi. Aí cada um vai entrando numa etapa. Vai encaixando, isso. Que massa. Mas é uns 80, 100 voluntários, assim. A gente já colocou mais, mas às vezes não faz sentido, porque às vezes tem alguém que fica sobrando, não trabalha direito. E a gente quer também que o voluntário tenha uma experiência de muito trabalho. A pessoa precisa sair no final do dia acabada. Ela precisa voltar pra casa, tipo assim... Construir, né? De construir. Eu tô esgotado, meu dia foi incrível. Porque quanto mais esgotada a pessoa sai, mais incrível foi o dia dela. Ela se sente mais... ela dá valor de ter participado daquela ação. Exatamente. Ela não pode chegar lá e falar, nossa, eu não tenho nada pra fazer. Não pode acontecer isso. Ela precisa chegar lá e entender que, eu tô construindo essa casa. Eu tô mudando a história dessa família. É isso. Eu acho que mais do que essa frase é muito legal, né? Não tô construindo a casa, eu tô mudando a história de uma família. Eu tô impactando. Eu acho que é isso que a pessoa, quando ela sai no final do dia, que ela sai cansada, sai esgotada, ela sai com esse sentimento de que... Ela precisa. Não de ação concluída, mas de uma boa ação concluída, né? Ela precisa... De fazer uma boa ação. Ela precisa se sentir parte da história, claro. Parte desse novo tempo, assim, sabe? Então, e o mais legal é que, o que a gente percebe hoje também, os voluntários se identificam muito com as famílias, se conectam muito, e às vezes a casa tá pronta, você vê um story, do nada, a pessoa vai lá comer um bolo com a família. Cara, depois de 1 ano, 2 anos, o voluntário não é a ONG, não sou eu, é a família direto com o voluntário. Você vira um hub, né? Você vira um hub da ação do bem, porque você dá o jeito pra fazer a casa, aqui é o problema, essa é a solução, vamos lá, gente. Exatamente. Eu acho que quem participa da construção tem uma história sensacional, quem recebe, pra você também, que é o portador disso aqui, eu acho que deve ser maravilhoso. Contando até uma história, lembrei agora que você perguntou e eu fui e não falei, né? Ano passado, foi 2021, acho que começo do ano passado, a gente fez a história da Maria de Fátima, uma senhora lá em Santana de Parnaíba. Sabe Santana de Parnaíba? Sei. Ali perto de Alphaville. O sonho da Dona Maria de Fátima era ela ter uma janela de vidro para ela poder limpar. Esse era o sonho da vida dela. Caraca. Quando a gente perguntou, qual que é o sonho da tua vida? Eu queria ter uma janela de vidro, porque ela não conseguia limpar a casa dela, porque todas as paredes eram de madeira. Então como é que você limpa uma madeirite? Como é que você tira pó de madeirite? Todo dia você vai ter que tirar. Não tem como, né? E o mais bizarro é que você entrava na casa dela, que era de chão batido, eu juro que a casa era limpa, velho. Eu não sei como ela conseguia limpar, mas a casa era limpa. E o sonho dela era esse.
a gente fez a casa e tudo mais, e ela não tinha os dentes, né? E tadinha, eu percebia que ela era super feliz, mas ao mesmo tempo eu percebia que ela sempre segurava um pouco o sorriso, sabe? Ela tentava sorrir de outros jeitos, mas a gente via que era um incômodo. Mas ela nunca tinha falado aquilo. E uma voluntária que era dentista, ela ficou tão impactada, cara, ela deu todo o tratamento. Você vê a Maria de Fátima hoje tem um dente, velho. Tipo, um sorriso maravilhoso. E aconteceu totalmente fora... E vocês colocaram o vidro lá pra ela. Acho que com certeza. Você passa o gelado todo limpinho, vidrão limpo, perfeito, maravilhoso. Massa. E o mais legal é ver que assim, a gente resolveu uma dor dela, mas tinham outras que foram voluntários que resolveram, não foi a Constride. Você começa a criar um hub de boas ações. De boas ações. Que várias pessoas começam a ajudar. E a pandemia, isso daí foi 2021. A pandemia, ela interferiu, ela ajudou, porque a gente teve um movimento que as pessoas, elas passaram a pandemia fez com que as pessoas passassem a olhar cada vez mais para dentro de casa, né? Muitas vezes deixaram de sair, muitas vezes deixaram de viajar, de aproveitar restaurantes. Total. Mas essa é uma outra realidade que você enfrenta. Como que foi para você a pandemia? Como que foi a pandemia para essas pessoas? O projeto ele conseguiu caminhar? O projeto ele deu uma paradinha, como uma que foi esses 2 anos? Olha, aí que foram difíceis de uma maneira geral? Foi muito tenso, porque a gente ficou muito preocupado quando a pandemia veio, porque assim, a gente ama os nossos mutirões. E a Construid, no final das contas, ela é um grande mutirão. Porque se você tira um mutirão da Construid, ela é só o impacto digital. Mas são os mutirões que a gente se conecta, que a gente constrói casa, que a gente impacta, conhece família. E aí, quando veio a pandemia, a gente falou, putz, não dá pra ter mais mutirão. O que a gente faz? Porque era aglomeração de pessoas, né? E aí a gente começou a ficar desesperado, do tipo, cara, será que vai morrer o projeto? Como é que a gente constrói? Porque pra gente não faria sentido ficar construindo casa só pagando pedreiro. Né? Porque, na verdade, o propósito não é pagar pedreiro. Sim. É geral, mover o ecossistema. Exato. E aí a gente... Eu lembro que a gente conseguiu ter aquela estratégia de no máximo 10 pessoas, e aí começou a colocar álcool em gel, criar uns totemzinhos de álcool em gel, tentou encaixar o negócio para acontecer. Se adaptou ao momento. Mas a gente percebeu também que até as próprias pessoas que faziam parte do projeto, que seguiam nas redes sociais, elas sentiam que a Construid não poderia parar. Porque como é que a gente até criou uma campanha, como ficar em casa se você não tem uma casa? Eu lembro que a gente criou essa campanha e deu super certo. Porque assim, tá bom, a pandemia veio, a gente entende que a gente não pode proliferar o vírus, a gente tem que tomar cuidado. Mas pra quem tinha pouco ainda, ficou pior, né? E a Construid, assim, se ela não fizer casa, se a gente não trabalhar, piora o que já tá muito ruim. E quando você chega numa comunidade, gente, as pessoas não estão em casa. As pessoas estão em casa quando você está andando aqui na Faria Lima, quando você está nas Nações Unidas. As pessoas estão em casa. Agora você vai numa comunidade, as pessoas estão no bar. Porque elas não têm casa. A casa está chovendo dentro, a casa tem um odor horrível, a família tá uma em cima do outro. Ficar dentro de casa não quer dizer que você tá protegido. Pelo contrário, a casa é toda vazada, toda rasgada, furada. Então assim, a gente entendeu que, poxa, óbvio que a gente vai tentar cooperar, mas não tinha como parar o impacto. E aí a gente se adequou, mas o que a gente sentiu e que foi super positivo é que todo mundo queria que o negócio continuasse. Os voluntários continuaram se inscrevendo, óbvio com segurança e tudo, mas assim, a gente passou por esse tempo, sabe? E o mais legal também foi ver que a Construid cresceu nesse momento, assim, as arrecadações cresceram. Eu acho que a pandemia também fez um movimento das pessoas entenderem que, poxa, eu preciso compartilhar. Se eu tenho um pouco de recurso, se eu tenho uma qualidade de vida... Tem um monte de gente que tá sofrendo, que tá mal. Sempre vai ter gente pior do que a gente. Sempre tem gente pior, eu preciso ajudar. E assim, as nossas arrecadações, doações, graças a Deus, cresceram. E a gente também teve que ser meio estratégico, assim. Então a gente criou uns planos, que é até uma coisa legal para falar. Construid antes, ela só arrecadava dinheiro de doações e fazia as casas. E aí quando veio a pandemia, a gente começou a ficar com medo de não ter arrecadação. E a gente criou algumas coisas para ser fontes nossas. Então, por exemplo... Uma coisa que surgiu e que dá super certo hoje. A gente tem um galpão que chama Outlet Construid. Vocês já chegaram a ver esse galpão, não? Não. Enfim, falando um pouquinho dele, assim. A gente capta doação com arquitetos, engenheiro, designers, coisas que às vezes tá tirando de obra. Vai fazer um retrofit. Você vai tirar uma bancada, você vai tirar uma esquadria. A gente tem uma equipe de logística, a gente recruta isso, leva pro Outlet e revende. Hoje o nosso Outlet gera uns 8, 10 mil reais por mês. Ah, é pouco dinheiro, mas representa...
Cara, 20%, muito. 25% de uma casa. Então pensa que no ano a gente faz 2, 3 casas só com o que a gente capta. Que sensacional. E o mais legal é que não é só o que constrói de casa com esse dinheiro, mas a gente vende por um custo que é muito mais barato. Então quem tá comprando também é ação social. Porque uma bancada que custava 2 mil, ele vai pagar 100 reais. Vai pagar 150. Que show. Então assim, isso é uma coisa que surgiu na pandemia. Eu nem lembrava, mas com a tua pergunta eu comecei a pensar aqui. Foi uma estratégia que a gente pensou na pandemia, do tipo, cara, se pararem de doar, como é que a gente vai arrecadar, né? Outra coisa, criei um grupo, um curso online, onde eu ensinava pessoas também a empreenderem no terceiro setor. A gente vendeu, acho que para 100 alunos, assim. Foi uma forma também online de gerar recurso. Criamos uma lojinha para vender produto, moletom, camiseta. Foi uma forma também. Então, assim, a gente foi tentando criar pequenos braços para que, se ninguém mais doar, isso daqui não pode parar mais, sabe? E aí, outra coisa também, que hoje sustenta muito a gente criou um plano de recorrência, que a gente trata como super-heróis do negócio. E aí chama Liga Construída. Essa liga de super-heróis são pessoas que doam de R$19,90 até R$199,90. E hoje a gente capta uns 40, 50 mil reais só recorrente. Então, cara, a gente tem umas... Pelo menos uma casa por mês aí que vem. Eu acho que a gente deve ter umas 1.500 pessoas na base. Que legal. Doando. Muito legal. E assim... Fica até convite, posso fazer esse teste? Claro, com certeza. Porque, cara, às vezes a gente fala assim, nossa, R$19,90 não é nada. Cara, com R$19,90 a gente constrói uma casa por mês. Com certeza. É surreal isso. E é um negócio que a gente vem falando... É um negócio que a gente vem conversando, assim, até numa mudança de um pouco de postura que a gente teve, que eu falo, não é o Matheus, isso que eu costumo sempre repetir, não é o Matheus que vai mudar o mundo, não é o Rubens que vai mudar o mundo, não é a EcoFlame que vai mudar o mundo, mas de pequenas ações que a gente faz, que uma outra pessoa acaba vendo e acaba se espelhando. Um ajuda você, outro ajuda outra ação, outro ajuda outra. E aí no final de um ecossistema, a gente consegue girar um ecossistema que cada um fazendo uma pequena microação, você consegue ajudar muitas gentes que realmente precisam. Né? Com certeza. E assim, ó, só pra você ter uma noção, são 1.500 pessoas doando, o ticket médio é R$30 que as pessoas doam. E cara, eu falo isso pra todo mundo, cara, se cadastra lá, porque 100% do que você doa lá vai impactar a vida de uma família. E não vem pro meu bolso, não vem pro bolso de alguém que trabalha lá, vai pra casa. E é pra construir casa. E a gente criou esse plano de pessoas físicas e de pessoas jurídicas também. Então já fica o convite, tá? E a gente vai entrar sim. É isso. A gente tem planos que, cara, começa acho que R$250. Aí tem cotas até de patrocínio mesmo, a casa inteira. Mas assim, são realmente essas pessoas que estão fazendo o negócio acontecer. E tudo isso veio na pandemia, assim, de entender, poxa, como é que a gente faz digitalmente, capta, pra segurar o negócio e não parar, sabe? Porque não é fácil ver do terceiro setor, velho. E não é fácil ficar pedindo dinheiro, sabe? É cansativo. É cansativo pra quem escuta e é cansativo pra mim que peço. É cansativo pros dois lados. Tem uma hora que você fala, cara, não aguento mais, cansa. Então como é que cria um negócio que você não precisa ficar falando toda hora? É muita gente que precisa de casa. Você falou um número, 11 milhões... É difícil pedir, mas independente é necessário. Pedir, é necessário. É necessário, cara. É um movimento a prol do bem de pessoas, então não tem muito que... Sim, e sabe que eu vejo, velho? Quando a gente fala do setor público agora, do governo, cara, cada vez mais prefeituras estão procurando a gente e falando assim, ajuda a gente não consegue resolver isso. Juro, assim, é impressionante. Você acha que isso aí é por visão e logística sua? De um pouco de empreendedorismo seu, de família, de você vai falar, pô, cara, eu acho que eu consigo resolver bem esse problema e você, afinco, realmente resolve o problema que essas pessoas procuram vocês do setor público ou não? Você acha que... Porque eu vejo a sua visão bem resolutiva. Você criou planos, criou estratégias, métodos fáceis para as pessoas interagirem, as pessoas participarem. Cara, eu visualizei aqui que você montou um ecossistema, cara, de visão... Não, e tem uma jornadinha, né? É tipo assim, você tá claro, né? Didático, bonitinho. Muito. Concordo plenamente. Eu acho que não é um mérito só meu, assim. Acho que toda a nossa equipe, a gente gastou muito tempo para entender como ficava mais fácil a pessoa entender que um dinheirinho vira uma casa e, sabe, e funciona. Mas eu concordo plenamente. As prefeituras que procuram a gente hoje, elas falam, olha, não tem projetos igual a vocês. Então, por isso que eu incentivo pessoas a começarem projetos igual a gente. Eu tenho zero problema com concorrência, porque não existe. E não existe, e ainda mais fazendo o que a gente está fazendo. E eu acho que não seria uma concorrência, né? Seria se tivessem mais outras... Uma onda do bem. Né? Seria uma onda do bem. Seria legal se tivessem mais outras empresas, ONGs, que fizessem o que vocês fazem,
Porque daí vocês conseguem ajudar uma quantidade de pessoas, outras ajudem no final, no final de tudo, mais pessoas estão sendo ajudadas, com né? certeza, então acho que com certeza. Então, essa é uma concorrência boa de ter. Total. Então assim, o que eu percebo, as prefeituras, às vezes empresas que querem patrocinar, não encontram projetos que são resolvidos, que têm estrutura, que sabem fazer, que medem o impacto, que tem indicador, sabe que tratam como empresa? Sabe como vocês tratam a empresa de vocês? A gente trata assim a ONG. E a única diferença é que não vai pro nosso bolso, o lucro não fica pra gente, mas o jeito que trata é igualzinho, cara. E é por isso que a Construid parte na frente, é por isso que ela faz, por isso que as pessoas dão. Você resolve o problema, engaja pessoas, colocam pessoas, resolve o problema de fato de quem precisa e comunica isso. É isso. Né? E eu acho que quando você faz isso perfeitamente, acho que aí que mora o replicável. Perfeito. E você tem uma replicação do bem, cara. Então o propósito de vocês é sensacional, a metodologia que vocês criaram. Você acha que você levou um pouco de empreendedorismo para Construid, mas você acha que a Construid leva um pouco para seu outro negócio? Nossa, total. Que você tem um escritório também, né? Sim. Cara, assim, a Construid me ensina muito. E me ensinou muito já nesse tempo, nesses 5 anos. Eu era um cara que, primeiro, eu tinha muita dificuldade de falar, de me expressar, de... Não tinha nada. Não tinha nada. Cara, até parece mentiroso. Não, pior que eu tinha, cara. Eu tinha zero, assim, facilidade. Era super tímido quando eu ia falar pra muita gente. E tinha muito... Por mais que eu sempre fui muito resolvido em o que eu acreditava, o que eu queria. Agora... engajar pessoas na minha ideia, na minha decisão, sabe? Colocar pessoas embaixo e falar assim, a gente vai pra lá, dar direção, visão. Eu sempre tive dificuldade com isso. E a Construid me ajudou muito, cara, porque eu olhava, tinha 100 voluntários me esperando. Eu chegava no evento, eram 200 pessoas e eu tinha que falar. E agora? E agora? Exatamente, como é que faz? Vai e faz. Então, assim, eu percebo que ela me ensinou muito. E aí, depois... Eu já era arquiteto, né? Quando eu comecei a ONG. Tinha um escritório, não tinha funcionário, mas já tocava obra, pegava o projeto. E aí eu pausei isso por um tempo para Construid dar certo. Eu tive que abrir mão desse contexto, de ganhar dinheiro, porque eu falei, cara, se eu não focar na Construid, ela não vai acontecer. E aí depois de um tempo eu entendi que eu podia voltar para o ramo de arquitetura e que seria agora, na verdade, mais um combustível para levar o projeto para frente, sabe? Porque agora as duas coisas elas meio que se ajudam. E hoje o que eu percebo é que a Construid, quando eu olho agora para o meu escritório, cara, ela me deu uma credibilidade tão grande. As pessoas, meus clientes, as pessoas amam me contratar e pensar que, poxa, 10% do lucro líquido dele vai para um projeto social. Então, quando eu contrato o projeto dele, eu dou 10% do meu lucro líquido. 10% do meu lucro líquido volta para casa, para moradia. Então, assim, eu amo dizer isso. Eu amo dizer que a Construid me deu várias ferramentas, estratégias, para hoje eu olhar para o meu negócio, que eu vivo dele, ganho dinheiro com ele, e ele não é só um escritório. Ele é um escritório, sim, isso é maravilhoso já, mas tem muita coisa que eu trago de lá, sabe? Então, cara, assim, isso é só um ponto, mas tem vários... Cara, eu acho que você falou que do seu escritório 10% vai para Construid, mas vai para a instituição, que é para Construid. A gente vem acompanhado cada vez mais empresas que elas têm eu falo por a gente, que a gente vive isso, a gente já acredita muito que o futuro, empresas todas precisam ter um propósito. Eu não falo não só pela empresa em si, pela visualização, mas eu falo pelo time interno, né? Perfeito. Para quem trabalha lá, para quem tem um propósito a ser feito. Como que você tem visualizado empresas fazendo isso? Eu falo que você arrasta, a gente se inspira em você, em projetos seus. Então, como você vê isso mais pro empreendedorismo, para outras empresas? Você vem vendo esse movimento de B2B entrar em ONGs, a gente apoia muito esse movimento de criar linhas, criar faixas de produtos que ajudem certas instituições, mas você vê empresas já aderindo a esse processo? Você tem uma aceitação de empresas para isso? Cara, eu vejo sim que isso é um movimento e eu acredito que assim, por exemplo, você compartilhar a tua experiência e essa disposição já que a Ecoflame tem em criar produtos sociais, essas coisas, eu acho que isso já é uma grande força para alavancar outros empreendedores, outras empresas para olhar para isso. Eu acredito que eu como empreendedor social, eu tenho sim
eu acho que essa tarefa, esse papel de colocar na cabeça do empreendedor que ele precisa compartilhar. Sim. Mas, cara, eu acho que às vezes existe um poder de convencimento maior ainda quando é você mesmo. Quando são vocês, entendeu? De como empreendedores fazendo. Porque óbvio que a gente já converteu muitas empresas. Tem muitas empresas com a gente. Por exemplo, vou citar uma. O Diaço é uma empresa da Zona Oeste que trabalham com aço, obviamente, e eles dão toda a ferragem das casas pra gente. Sensacional. E aí, eles fazendo isso, trouxeram uma empresa, na verdade foi o contrário, a Devec, que é uma consultora, doando blocos que sobravam, trouxe a Audiaço. A Audiaço trouxe a blocos Quitaúna. Eu percebo que eles vão trazendo. E qual que é o nosso papel como empreendedor? Eu acho que é devolver agora números, indicadores, resultados que façam as pessoas fidelizarem ao impacto, entendeu? Que alimente isso. Porque, cara, você doou uma vez. Eu, como ONG, não te trago um feedback, você não quer dar mais. Você fala, pô, o que ele fez com o dinheiro? Eu não sei pra onde foi isso. Eu não sei se ele resolveu a vida de uma família. Agora eu te trazer um vídeo. Olha como a família tá lá na casa. Lembra a ferragem? Vai lá ver. Quebra um bloco que você vai ver a tua ferragem lá dentro. Teu cimento virou uma casa. Então, eu acho que assim, eu como empreendedor social, quando eu falo a Construid, né? Eu acho que o nosso papel a gente precisa ser bons mordomos do recurso que as empresas estão destinando. Acho que isso é a maior força que a gente pode colocar para que... Retroalimentar. Isso, o sistema. Só que o que eu acredito é isso. Se mais pessoas, Rubens, como você, mano, realmente fomentarem isso de, gente, vamos criar um hub aqui, vamos criar um grupo de, tem a EcoFlame, tem a outra empresa gigantesca lá de não sei o quê, vamos ajudar a construir? Bora, ó, eu fiz isso. Deu super certo, ó, né? Eu somei aqui, deu 10 mil reais de doação. Você consegue fazer alguma coisa? Não precisa ser 10 mil. Dá pra ser 500, dá pra ser 100. O que você pode fazer? E eu acho que, às vezes, falta um pouco disso no mercado, sabe? Mas eu acho que isso é um grau de consciência que as pessoas e as empresas e as pessoas que estão à frente das empresas, elas vão adquirindo, acho que ao longo do tempo. Eu também Eu acho que a gente adquiriu muito rápido esse grau de consciência. Mas eu acho que é porque vocês são novos também, vocês são... super empreendedores, a empresa ela é super atrativa digitalmente. Eu acho que essas coisas vão... Você entende o que eu tô dizendo? Sim, claro. Vocês já têm esse mindset. Novo assim, viés, né? Esse novo lado. Mas, cara, tem muita gente que não... Eu acho assim, a gente tava conversando um dia desse, até com o próprio time, que no primeiro momento, óbvio que 99% das pessoas, a gente não é diferente, a gente começou a EcoFlame pensando em mudar a nossa realidade. Óbvio. Né? Não, óbvio que a gente... E super genuíno. Né? A gente já vem de realidades muito boas, principalmente se a gente comparar com a maior parte do Brasil. Mas o estado inicial foi a mudança da nossa realidade, porque a gente sempre quis ter mais acessos e tal. E a partir do momento que a gente identificou que pessoas de dentro do nosso time estavam mudando a realidade delas por causa do que a gente estava fazendo, no movimento que a gente estava fazendo, a gente viu que não era mais a nossa realidade que era importante mudar. Né? Era a mudança de realidade do nosso time. Excelente. E aí eu acho que a gente está agora passando por um novo grau de mudança de consciência, de amadurecimento, que não é mais só o nosso time que vale a pena mudar. Muito bom. Né? Outras pessoas que a gente não conhece, que precisam muito mais do que a gente, precisam muito mais do que o nosso time, e que a gente tem o poder de, com uma pequena ação, mudar a realidade deles. Né? Então, e eu acho que quando a gente começa a fazer essas ações, quando a gente começa a ter contatos e que a gente vai cada vez mais descobrindo, entrando a fundo, entendendo como que é uma outra realidade totalmente paralela do que a gente vive, a gente começa a entender que não é mais a nossa realidade que vale a pena mudar, né? Pô, legal a gente ter acesso, a gente fazer alguma viagem, sair pra... É legal pra caramba. Mas não é isso que preenche mais a gente. Né? Eu acho que isso aí vem, a gente estava conversando até antes, isso vem como resultado de N ações. Mas eu acho que a mudança de ajudar uma pessoa que não tem uma casa para morar, né? Aquela história que você estava contando no começo, que não tinha um quarto, não tinha uma sala, não tinha uma cozinha. Isso aí acho que tem muito mais valor do que só o fator financeiro. E eu acho que isso são as pessoas... Perfeito. Eu acho que faz parte, acho que as empresas que não tiverem isso, né, em poucos anos,
elas estão fadadas a não terem sucesso. Eu acho que muito bom. Se você tiver só o sucesso financeiro, acho que você não vai estar mais preenchido. E eu acho que assim... Aí ficar para trás. Concordo plenamente. E aí eu acho que assim, fica uma responsabilidade para vocês que são empreendedores, estão à frente, de colocar isso na cabeça do time, né? Porque não é só a Ecoflame ou não são só vocês, mas é o time que tem que fazer também, né? Por exemplo, ó, uma coisa que a gente fez esse ano que deu super certo. A gente começou um voluntariado corporativo. Fica aí até uma ideia pra gente fazer juntos. Rolou esses dias, umas 2 semanas atrás, com a Werfen. A Werfen é uma empresa que está patrocinando a gente por mês com recurso para gestão, para a gente pagar salário de funcionário. E aí a gente está disponibilizando para eles um mutirão corporativo só para a equipe ir lá e construir a casa. E é só a empresa. Cara, e eles trouxeram um feedback tão legal para a gente falar assim, cara, vocês não têm noção. A gente está doando, mas na verdade o privilégio está sendo nosso. Porque a gente vir aqui com a equipe, a gente sentiu a galera se conectando tanto. Galera vindo para casa, tipo, nossa... A gente tá trabalhando pra mudar vidas, E aí, poxa, você dá um propósito, né? É muito, cara, assim, nem a gente imaginava que ia ser tão incrível, sabe? E então, assim, faz super sentido. E eu acho que a nossa cabeça mesmo como empreendedor é de mostrar pras pessoas que todo mundo pode. Não é só a empresa, não é só com o resultado dela ali financeiro, mas cara, é o colaborador. Ele pode doar umas horas, ele pode pegar lá no banco de horas dele, doar alguma coisa, transformar isso de alguma maneira. Enfim, cara. Enfim, cara, tem várias frentes no meio. Adorei esse de time todo e de engajar todo mundo com um projeto. Seria incrível. Cara, que animal. Vamos até bolar isso. Já tá. Eu acho que seria muito legal, cara. Eu acho que a gente como ONG, a gente fica sempre pensando, a gente não quer sugar as empresas, a gente não quer que a empresa venha aqui e dê dinheiro e a gente pega o dinheiro e construa uma casa. Óbvio que isso já não seria sugar, mas você entende a mentalidade? Tipo, a gente não quer só que a gente receba. Que a empresa seja parte. A gente quer que a empresa fale que ela fez. Crie vínculo. Que a gente devolva uma experiência, que a gente faça alguma coisa. Então, pra gente, cara, é um grande prazer quando a gente escuta da empresa do tipo, nossa, isso daqui fez nosso dia, fez nosso mês. Cara, só de você ter esse tipo de mentalidade, cara, por isso que tem que fazer mais podcasts, tem que falar mais isso. Desculpa. Imagina. Porque essa mentalidade, eu acho que é isso que arrasta, cara. Concordo. Uma mentalidade de você, só de você pensar, parece um simples detalhe, mas você se preocupar com a empresa, ela gerar vínculo realmente em ajudar isso. Não é só fazer o bem. Pô, já tá fazendo o bem ajudando. Mas ela vê o que ela tá fazendo. Exatamente. Eu acho que isso a gente tem que divulgar cada vez mais, cara. Você tem que falar mais, você precisa falar bem mais, porque são muito poucas pessoas que pensam assim. Eu concordo. E você vê que isso arrasta, cara. Então... Total, cara. E eu acho que é isso, assim, a gente pode ter tanta estratégia boa pro bem, a gente pode fazer tanta coisa. Acho que basta a gente querer, basta a gente escrever, colocar no papel e correr atrás. Tem muita coisa que dá pra fazer legal, assim. E é isso, a gente tá... E quando que você acha que você ficou famoso? Famoso é ótimo. Em que momento eu não acho que eu tô, mas tá bom. Não, mas todo mundo te conhece, passa na rua. Poxa, até parece. Mas assim, ó... Pra área de arquitetura... Não, brincadeira. Eu acho que dentro do nicho, assim, a gente... Querendo ou não, a gente é conhecido hoje. E eu acho que isso aconteceu justamente pelo propósito acontecer. Então, eu não preciso ficar me vendendo. Eu não preciso chegar e falar, olha, a gente é legal. Poxa, eu sou super legal. Não, eu acho que as pessoas fazem isso pela gente, sabe? Reconhecimento das ações que são feitas. Cara, das ações. Então, como eu tava dizendo... Em pouco tempo. Tem muita gente falando bem do negócio. Eu acho que é isso que faz as pessoas se cativarem pelo que a gente faz, sabe? E querer estar perto e falar sobre. Hoje, das pessoas que ajudam, assim, que fazem parte, os voluntários, eu acho que 50%... Eu não tenho esse número exato na cabeça, tá? Mas que eu imagino, assim, os 50% deve ser da área. Ou é arquiteto, ou é engenheiro, ou que legal. Ou é designer. Que legal. É muita gente, é muito expressivo. E... Que é uma área meio difícil da gente. Que é uma área muito difícil. Muito meio difícil. O Rubens foi... Ele foi tranquilo. Ele foi tranquilo. Uma área complexa. Eu sou arquiteto, eu posso falar. Eu também posso. Ele também é arquiteto, né? A gente pode falar. A gente pode. Então, assim, não é uma área fácil. Mas eu percebo que justamente pela construir de carregar e ser super genuína, as pessoas ficam falando porque elas nunca viram isso. Então, por exemplo, eu estava hoje no evento que chama Design Week,
que tá rolando esses dias. E aí tá tendo várias exposições por São Paulo. Aí eu fui uma hoje na Souvenir. Aí quando eu cheguei lá, nesse evento, umas 3 pessoas falaram, nossa, é o Bruno da Construid e tal. Cara, como é que faz parte do projeto e tudo? E eu percebo que as pessoas não fazem isso com outros profissionais, quando admira alguém. Justamente por essa vaidade, por esse ego. Você como arquiteto não vai chegar, nossa, você é o João Armentano. Sabe? Eu sou super fã do João Armentano. Vai chegar e falar, cara, você é... Putz, sei lá, seja Arthur Casas, enfim, tem tanta coisa de gente legal. Você não chega porque tem esse ego, afasta. Como é que eu vou mostrar que eu sou fraqueza. Minha fraqueza. Pelo contrário, que fraqueza o quê? Eu quero mais admirar um monte de gente, falar bem de um monte de gente, porque é assim que eu vou crescer a área, é assim que eu valorizo o que eu faço. E aí eu percebo que a Construid, ela quebra isso. As pessoas quando me veem, elas me valorizam. E não porque eu tenho muito valor, mas porque eu criei um negócio de valor. Não porque eu tenho valor em si, mas porque o negócio que eu gerei tem valor. Mas teve um ponto aí durante essa trajetória que eu acho que vale a gente citar aqui, que acho que foi uma causa até de todo esse reconhecimento, foi o Under 30. Ah, exato. Essa foi eu vou, tô brincando. Aí eu vou me orgulhar. Não, verdade. Mas acho que foi consequência do trabalho. Como que foi saber desse reconhecimento? Nossa, veio cara, de um lugar assim tão... de uma revista tão conceituada, né? Que a gente tem uma... Todo mundo quer sair uma publicação. E assim, até os 30 anos, né? Depois não... Como foi pra você esse momento? Cara, foi muito doido. E o que isso ajudou você na Construid? Eu acho que tá ajudando ainda. Porque a Forbes saiu ano passado, em dezembro. Foi a matéria, né? E a gente saiu como destaque do terceiro setor. Como aconteceu? A gente se inscreveu e a gente também foi indicado para esse reconhecimento, mas assim, a gente foi indicado, mas até sair efetivamente, você fala, poxa, tanta gente indicada, tem tanta gente boa, e eu mesmo admiro tanto projeto, que pro meu ser aceito, não sei o que eu tenho que ter. Mas aí eu sempre fiquei muito nessa expectativa, assim, porque sempre foi um sonho para mim. Não por mim em si, mas porque eu sabia que isso ia abrir várias portas para a ONG, né? E aí quando aconteceu de fato, cara, foi uma realização assim muito grande. E isso tem ajudado muito a gente nesse ano a conectar com empresas mesmo. Porque até então, a Construid sempre conectou... Só que assim, eu tenho muito orgulho de falar isso que eu vou falar agora. A Construid sempre conectou com pessoas físicas. A gente nunca teve um pitch de venda assim, de ser muito atrativo para a empresa. Porque eu acho que eu sempre fui um cara de massa, assim, de gostar de ter relação com pessoas, sabe? Então eu nunca ficava muito preocupado em gastar tempo com empresa, com pessoa jurídica. Mas eu percebi que também tinha um teto para a escala, para arrecadação, se eu não começasse a olhar para isso. Não dava só para olhar para a gente. Sim. Óbvio que é maravilhoso, a gente vai continuar, mas precisava ter essa frente. E eu senti que quando a Forbes veio, as empresas começaram a vir muito sem a gente ter que correr muito atrás, sabe? Então, para mim, isso foi uma virada. E de olhar mesmo, entender que, cara, agora, nesse momento, a gente vai ter que focar. A gente precisa ter um plano específico para patrocínio, a gente precisa ter um plano específico para um parceiro, para uma doação pontual de uma empresa, essa questão do voluntariado corporativo. Então, a gente começou a criar planos, estratégias para que as empresas vissem oportunidades, sabe? Mas então eu acho assim, a Forbes ela abriu nossos olhos assim para isso, que não só abriu nossos olhos, ela empurrou a gente, tipo, olha, eu dei o que vocês precisavam, agora as empresas vão acreditar em vocês, sabe? Eu acho que assim, não é só a gente acreditando. Então eu acho que isso ajudou muito, cara, muito assim. Então foi muito bom. No B2B. No B2B. Exato. Mas eu acho que a gente tá aprendendo também, viu? Porque, como eu falei assim... Cara, mas o projeto que você apresentou para a empresa, para a pessoa, ele é muito bem estruturado, cara. Ele é muito bem didático, ele é muito fácil para você entender o que você está fazendo, para onde vai, como muito vai. Muito bem desenhado. É muito bem desenhado. Planejado. É uma metodologia muito bem desenhada. Nada vai ficar no ar. Nada vai ser, eu acho que eles estão usando Será assim. Será que vai ser desse jeito? Não, toda obra que a gente finaliza, a gente monta um caderninho do quanto a gente arrecadou, do quanto veio de cada empresa, do que a gente usou, cada dinheiro, cada real ali. Quanto custa a casa, o produto final, quanto a gente recebeu de doação. Porque, por exemplo, a gente, no final das contas, às vezes a gente entrega um produto que custou para construir de 50 mil. Criando um esboço aqui. Digamos que a Ecoflame doou 50 mil reais para construir uma casa. Às vezes você pode ter doado esse valor, a gente construiu a casa, mas às vezes a casa pode estar custando 80 mil. Como? Às vezes custou esses 50 mil para a ONG, só que chegou um sofá de 10 mil.
de uma empresa X que doou. Chegou uma porta lá de 3 mil reais e são coisas adicionais que no final das contas a casa custa 80. Então por mais que ela custou financeiramente 50 mil para uma empresa, o produto final vale muito mais que isso. Por causa de outras doações. Então assim, só pra você entender que a gente faz uma contabilização no final certinha, cara. E a gente chega pra família e fala, olha... Eu acho que é importante essa transparência, cara, né? Muito. Isso que passa a credibilidade, isso que passa a confiança. Total. Isso que faz outras pessoas, outras empresas quererem fazer parte. E sabe o que é o mais legal? A gente sempre monta um orçamento prévio. Então é um orçamento prévio lá que custava 50 mil. A gente chega no final, a gente dá o documento pra família e fala, olha, tá aqui um produto que custou 50 mil pra gente, foi financiado por essa empresa, mas tá valendo pra você 100 mil reais. Você tem 100 mil reais aqui na tua mão. Que massa. O que você vai fazer com isso? Você vai ficar pra sempre nessa casa? Se você não vai, a gente também não quer saber. Porque a gente queria resolver o teu problema. A gente quer acreditar que vocês vão cuidar, que vocês vão ficar por anos. Mas se precisar vender, saiba que você tem um produto que custou 50 pra gente, mas que vale 100 hoje. E daqui 2, 3 anos, com a inflação, com tudo, cara, vai valer 120, vai valer 130. Então saiba que tá aqui o teu patrimônio. E, cara, isso é surreal. Isso é surreal. E é muito lindo. Eu fico muito orgulhoso, assim, de saber que a gente consegue mapear tudo isso e dar um negócio que é real. Vocês têm resenha ainda com algumas famílias? Vocês têm conversas ainda? Total. Tem famílias que viram voluntários. Ah, que legal. Tem família que assim, legal. Aí, cara, tem vários que a família a gente ajudou e ela fala assim, eu nunca mais vou sair da ONG. Ela quer fazer parte e ela tá em todos os mutirões. Tem mãe que vai começar a cozinhar para outro mutirão. Dá valor ao que elas receberam, né? Total. Isso que eu acho que é o mais legal, esse reconhecimento. E sabe o que é o mais louco? Tem gente que não pode, por alguma deficiência física, alguma coisa assim, e a pessoa, tipo, cara, eu vou fazer um bolo no mutirão. Aí uma família dá um bolo para um outro mutirão. Queria levar um bolo aí, queria levar um refrigerante, cara. E a gente fica, mano do céu, como pode? Pequenas ações, né? Não, é surreal. Pequenos detalhes. E eu acho que é isso que mais emociona os voluntários. Porque eles falam assim, cara, isso é muito real. Isso está acontecendo aqui é muito, muito verdadeiro, sabe? Cumpre mesmo. Cara, você acha que você criou um ecossistema, um mundo diferente ali pro pessoal que tá presente? Porque é uma... Fala a verdade, é fora da curva, né? Porque você para pra pensar, todo mundo podia fazer isso, né? A gente podia fazer tudo isso. Eu acho que a gente criou sim, cara. Tem hora que você para vendo, eu às vezes eu tenho alguns momentos assim na vida que eu falo, caraca, cara, era só fazer isso, sabe? Era pra gente fazer isso, você vê que a vibe de todo mundo tá nessa energia. Eu acho que a gente criou um negócio que é só nosso, assim, sabe? Porque é muito doido. A maioria dos voluntários que ajudam, as pessoas não saem do projeto. Cara, então eu acho que essa fidelidade assim que a galera tem, eu acho que diz muito. Porque às vezes tem gente que às vezes ajuda o projeto, vai para outros lugares e volta e fala assim, cara, eu não quero sair daqui, isso daqui faz muito bem para minha vida. Quando eu não tenho um mutirão no sábado, quando eu não vou para ONG, quando eu não falo com algum voluntário, eu não sou igual. Sente aquele vazio, né? Fica aquela sensação. As pessoas viram família, as pessoas viram amigos que saem todo dia junto. Cara, para mim é isso. Para mim é isso, assim, é muito mais. A casa é uma desculpa. A casa é só um produto que a gente precisava ter. A gente precisava ter um produto, a gente pensou numa casa. Podia ser mobiliário externo. Entendeu? Podia ser qualquer coisa, mas a gente pensou num produto que é uma casa. Que massa. Então, assim, é só um. Cara, já pode incluir já algum mobiliário já dentro da casa, que a gente tá junto e vamos estar nas próximas casas. Como é gostoso conversar com alguém que faz uma boa ação com tanto amor, com tanta paixão. Cara, que bom. Queria agradecer muito. Mas já acabou? Caraca, o pessoal é rápido, hein, gente? Vai continuar lá na transmissão. Uma hora já, olha. Que bom. Bruno, queria agradecer demais o seu aceite, a sua participação. Obrigado. Acho que pra gente aqui foi uma aula gente, de que aprendo. Boas ações. E eu tenho certeza que a gente sai daqui com uma nova visão, com vários insights e você sai daqui com 2 novos parceiros, com toda certeza. Que legal. Obrigado mesmo pelo convite. Obrigado por vocês me aceitarem aqui, escutarem a minha história. Sei que eu falo muito. Cara, deixa uma delícia ouvir toda essa... Deixa uma mensagem pro pessoal que a gente vai mostrar para todo mundo do que foi sua trajetória, do que você acha que você pode contribuir. Bom, vamos lá. Eu acho que a mensagem que eu poderia deixar pro pessoal de casa é que se você tem uma oportunidade de fazer alguma coisa por alguém, seja lá o que for, não encapsule isso, não guarde, não jogue fora, sabe? Eu poderia aqui hoje não vir nesse podcast, não conhecer vocês e a gente perderia um monte de oportunidade, né? Tanto a Construid quanto a Ecoflame, vocês em casa. Mas eu acho que é isso. A vida se resume a você aproveitar as oportunidades que ela te dá.
Então, assim, cara, use elas. Às vezes você pode, sei lá, se menosprezar, achar que você não tem nada para oferecer, mas a gente sempre tem alguma coisa para oferecer. Todos os nossos voluntários são pessoas que são dispostas. Tem gente formada, tem gente que não é formada, tem gente na escola, tem gente que não vai em escola, tem gente de todo tipo, de toda classe. E essas pessoas que estão entregando casas, estão mudando a vida das pessoas. E é isso, porque elas têm um coração disposto, elas estão motivadas. E é só isso que você precisa fazer. Você não precisa de muita coisa na vida. Você precisa de vontade de mudar o mundo, é isso. Vontade de mudar, né? É isso, e de atitude. Animal. Show. Bruno, muito obrigado. Tamo junto. Galera, muito obrigado. A gente se vê até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Valeu, gente. Foi bom. Foi muito bom.